Fala galera, beleza? Sejam muito bem-vindos a mais um episódio desse canal. Pra você que ainda não me conhece, eu sou o Beri. Nesse sétimo episódio eu vou falar pra vocês algumas dicas que vocês podem começar a seguir para manter o seu vape em bom estado e bem cuidado. Os temas de hoje são como limpar o seu atomizador, como limpar o seu mod, como limpar o seu coil e por fim, quanto tempo duram coil heads ou os coils. Então pega o seu vape, senta aí na tua cadeira e vamos logo pro vídeo. Vamos lá! O primeiro assunto que nós vamos tratar é como limpar o seu atomizador. Por exemplo, você está lá usando o seu vape numa boa, e aí em um momento você cansa do seu juice, ou o seu juice acabou, e você quer colocar um juice diferente no seu atomizador. Seja ele um RDA, um RTA, um RDTA ou um sub-on tank. Na hora que você for limpar o seu atomizador, o que eu vou falar vai valer para todos os tipos diferentes de atomizadores que você pode ter. Então você pega o seu atomizadorzinho, você tira os coils dele, se você estiver usando um sub-on tank você pode tirar a coil head, e aí você dá uma depenada no bichinho. E depenar do jeito que eu tô falando é você realmente abrir e separar todas as partes do seu atomizador. Então você tira o top cap, do outro lado o drip tip, o vidro do seu tanque se for um RDTA, um RTA ou um sub-on tank. Deixa o bichinho todo separado, todo bonitinho. A dica que eu dou pra você, na hora que você for começar a desmontar o seu atomizador é: jamais faça isso perto de uma pia. Eu recomendo que você faça isso num lugar plano, sem qualquer buraco. Existem alguns atomizadores que eles possuem partes extremamente pequenininhas e na hora de quando você for abrir o seu atomizador, pode ser que essa parte voe e escape, e se você estiver na frente da pia, principalmente com ela ligada, um abraço. Eu falo isso por experiência própria. Uma vez eu tive a brilhante ideia de abrir o meu Avocado 24 em cima de uma pia e um pininho muito pequenininho que tem nele acabou caindo. Eu nem sabia que ele existia e ele foi direto pro ralo. Aí foi uma novela para achar uma peça de reposição, acabou que eu tive que comprar um atomizador novo. Então muito cuidado na hora de abrir o seu atomizador, evita de abrir em cima da pia, procura uma mesa plana, sua escrivaninha, qualquer outro lugar, e aí você pega essas peças separadamente e aí você pode levar para a pia. Na hora de você lavar, segura bem firme todas as peças e eu recomendo que você lave cada uma dessas peças utilizando água quente. Evita usar água fervendo, porque pode ser que algumas partes do seu atomizador elas sejam constituídas por plástico e pode acabar do plástico amolecer ou derreter e isso vai acabar destruindo todo o seu atomizador. E também eu falo isso com experiência própria. Depois que você limpar todas essas partes minuciosamente, em todos os detalhes, para tirar o juice, você pode finalizar de duas formas. A primeira delas é você simplesmente coloca todas essas partes separadas em cima de um papel toalha seco e deixa secando durante algumas horas. A segunda opção que eu posso te dar é você já pegar um pano, ou um papel toalha, ou uma toalhinha e ir secando todo o seu atomizador parte por parte para depois você poder remontar e utilizar ele de novo. Eu recomendo mais a primeira parte se você não tiver muita pressa para remontar ele de novo. Na hora que você for pegar todas as partes do seu atomizador para remontar, elas vão ficar mais sequinhas. Então no máximo que você vai precisar fazer é só dar uma passada de toalha de leve para poder deixar todo o resto do seu atomizador sequinho e poder utilizar de novo. Na segunda opção é um pouco mais chato, você vai gastar um pouco mais de tempo tendo que ficar lá limpando toda hora o excesso de água. Então eu recomendo que você deixe o seu atomizador secando sozinho durante um tempo para depois você dar uma finalizada nele. Outro componente muito importante que nós precisamos limpar é o nosso mod. Eu costumo dizer que o mod, pra gente que é vapor, é como se fosse um segundo celular. Ele tá na nossa mão o tempo todo, a gente coloca ele em todo canto, tá sempre em contato com a mão o tempo todo. Então se você tem toque com o celular, por exemplo, você vai acabar tendo com o seu mod. E tem alguns cuidados específicos que você pode ter com ele. O mod a gente costuma colocar em todos os tipos de lugares, em mesas, dentro do bolso, no painel do carro, aonde quer que seja. E com o tempo ele vai acabar ficando sujo, com o tempo ele vai acabar pegando poeira. Como o mod ele tem componentes elétricos, ele tem circuitos, ele tem chips e tudo mais, você tem que evitar de que o seu mod entre em contato com água, até o juice. Então uma dica que eu dou pra você para deixar o seu mod bem limpinho, bem bacana, é você pegar um papel toalha seco ou aqueles paninhos umedecidos e ir passando de leve em torno do seu mod. Uma dica que eu dou pra vocês, se vocês estão usando um pano umedecido, é evitar de passar próximo dos botões, da conexão 510 e dos buracos onde tem a ventilação da bateria. É só para evitar de não dar alguma besteira mesmo, tá? Aí onde tiver os botões ou a tela ou o conector de USB, você pega um paninho seco
e vai limpando ele tranquilamente. Um outro componente muito importante que você pode limpar no seu mod é o pininho 510. Se você alguma vez no seu mod, quando você conectava lá o seu atomizador e você apertou o botão e percebeu que estava dando check atomizer ou no atomizer, provavelmente era porque o conector ali de 510 estava sujo. Então uma forma bem legal de você limpar esse seu pininho 510 é você pegar um cotonetezinho e pressionar e limpar todo em volta e principalmente no meio do seu pino de 510. Dicas para evitar problema. Se seu mod tiver bateria interna, deixa ele desligado. Se o seu tiver bateria externa, retire as baterias para não dar nenhum tipo de problema. É só para você ter uma segurança maior, tá? Para não acontecer nenhum tipo de problema, do seu mod estar ligado, por exemplo, você acaba apertando o botão, vai que, né? Então, beleza, depois que você terminou de limpar o seu pininho, é só você rosquear seu atomizador de volta e ele tá pronto para o uso. Um terceiro componente que é muito bacana da gente limpar e algumas pessoas não sabem muito bem como fazer, são os coils. E o coil que eu tô falando é especificamente aquele que você produz manualmente. Os coils que a gente coloca em base de RBA. Meio que existe uma forma de você limpar também as coil heads. Você coloca lá na água quente durante um tempo na torneira, para que todo o juice saia, e isso aumenta um pouco a vida útil desse coil head. Mas é muito pouco. O que eu recomendo para você é simplesmente joga fora se está estragado e compra um novo. No caso que eu tô falando são realmente os coils para base de RBA. Se você já percebeu que durante um tempo o seu coil começa a ficar preto depois de algum certo tempo de uso, calma que ele não está estragado. Na realidade, alguns juices possuem alguns componentes aditivos de sabor que fazem com que seu juice fique mais e mais doce, e isso faz um pouco mal para o seu coil. Durante um certo tempo, quando esse componente vira vapor junto com o seu coil, ele começa a produzir essa camadinha preta em cima do seu fio. E isso pode ser facilmente limpado. A única coisa que você vai precisar ficar trocando realmente com frequência no seu atomizador é o algodão. Esse fio, por exemplo, ele vai durar em torno de um mês e meio. Se eu fizer essa técnica que eu vou mostrar para vocês agora. Então, basicamente, o que vocês têm que fazer? Se você perceber que seu coil está começando a ficar bem preto, tipo igual o meu que está nesse momento, eu recomendo que você tire o seu algodão e comece a fazer uns dry burns no seu coil. Bem, o que é dry burn? Dry burn é quando a gente aperta o nosso botão no mod e a gente acende o nosso coil para que ele transforme todo o juice que ainda tem nele em vapor. Dessa forma. Quando ele começar a brilhar bastante assim, é porque ele já está seco. E aí o que você faz quando ele já estiver sequinho? A ideia é você apertar o botão do seu mod e acender o seu coil de 8 a 10 segundos. Então você vai lá, aperta o botão durante uns 8, 10 segundos e deixa ele bem vermelho, bem brilhante. E aí quando ele estiver brilhando bastantão, você pega e coloca ele debaixo da torneira. Bem, eu vou colocar o meu atomizador dentro da torneira? Isso vai dar merda? Não, relaxa, não vai acontecer nada. Se você colocar ele especificamente de lado, eu não recomendo você colocar ele de cima para baixo, tá? Vai acontecer ele simplesmente cair a água inteira em cima do seu mod. Então se você quer manter ele funcionando, de lado. Então aí você vai ligar, vai deixar o seu coil brilhando bastantão, você solta o botão e coloca ele dentro da água gelada. Isso vai fazer com que toda aquela crosta preta que está em cima dele saia. Eu recomendo você fazer esse processo 3 vezes. Aperta o botão, brilha bastante, solta o botão, coloca dentro da água. Tira da água, aperta o botão, brilha bastante, solta o botão, coloca dentro da água. Faça isso durante pelo menos umas 2, 3 vezes, que depois que você fizer essas 3 vezes, você vai perceber que seu coil vai estar brilhando e ele vai estar parecendo que ele está novo, como se você tivesse colocado ele agora no seu atomizador. Bom, o último tópico que nós vamos falar nesse vídeo é o quanto duram coil heads ou coils. Eu vejo muita gente fazendo esse tipo de pergunta para mim, não só para mim, como tem várias pessoas na internet perguntando quanto tempo dura o meu coil, por quanto tempo eu posso utilizar antes de jogar fora. Na realidade, essa é uma pergunta muito pessoal. Ninguém sabe exatamente o quanto você usa o seu vape durante o dia, ou ninguém sabe o quanto de potência você coloca no seu mod quando você está vaporando. Por exemplo, uma pessoa que utiliza um coil em 0.5 ohms, 50 watts de potência e dá 200 puffs por dia, ela vai ter um certo tempo aí de vida útil desse coil. Como, por outro lado, existe uma pessoa que utiliza esse mesmo coil head, com essa mesma resistência, na mesma potência em watts, só que ela dá 800 puffs por dia. É óbvio que o coil dela vai durar muito menos do que o coil dessa outra pessoa que utiliza 200 vezes por dia. Então esse tipo de coisa é uma coisa muito pessoal. Vai depender do quanto você evapora, vai depender do qual é a potência que você utiliza no seu vape. Todos esses fatores definem a vida útil do seu coil. Um exemplo meu, coil heads que eu costumo utilizar nesse meu modzinho aqui da Kangertech, elas duram em torno de um mês. Isso porque, além desse mod, eu utilizo também
o meu Elif Ice Stick. O meu algodão, por exemplo, nesse mod, eu troco de semana em semana. Se eu vaporasse muito mais só esse mod durante o dia inteiro, provavelmente eu ia ter que acabar trocando em 3 dias. Se eu utilizasse uma potência em watts muito mais alta, eu também acabaria trocando o algodão de tempos em tempos. Por que a gente acaba trocando o algodão a coil head? Além do fio que ele vai se deteriorando durante o tempo, um dos fatores principais que deteriora muito mais rápido que o fio é o algodão. O algodão ele vai deteriorar de várias formas diferentes. Pelo tempo de uso, óbvio. Se você acaba dando alguns dry hits nele, você vai queimar o algodão, ele vai acabar diminuindo a qualidade dele durante o tempo e você vai ter que trocar ele, porque as suas nuvens vão começar a diminuir e porque o sabor do seu vape vai começar a ficar cada vez mais fraco. Então tudo depende, na realidade, do quanto você evapora e do quanto você gosta do seu vape. Se você é uma pessoa que quer utilizar o vape sempre com um sabor mais clean e nuvens densas e gigantes, você vai acabar trocando o seu algodão mais e mais rápido do que uma pessoa que não se importa muito com isso, que só sente quando estiver muito drástico. Então é como eu disse, é uma opinião muito pessoal e ninguém tem como saber especificamente quanto tempo os coils costumam durar. Isso tudo depende do quanto você usa. Então é isso, galera. Esse foi mais um vídeo que eu queria passar pra vocês. Não se esqueça de que se você gostou do vídeo, dá uma curtida malaca aí embaixo. Se você ainda não é inscrito no meu canal, clica ali no botãozinho que tá do lado e se inscreve no meu canal. E se você quiser saber quando eu vou postar meu próximo vídeo, clica no sininho que tá do lado do botão de se inscrever, que quando eu postar, você vai ficar sabendo. E é isso, galera. Muito obrigado por ter assistido a mais um vídeo e a gente se vê no próximo episódio. Falou!